Por que tantas pessoas estão com taxas insuficientes de vitamina D e o que deve ser feito nessa situação? É fundamental fazer a reposição dessa substância no organismo ou está havendo um certo exagero ao abordar o assunto? De acordo com especialistas, para garantir uma taxa adequada de vitamina D, bastariam 20 minutos diários de exposição aos raios solares. O problema é que os banhos de sol sem o uso de protetor também podem acelerar o envelhecimento da pele e até causar câncer. Por esse motivo, ingerir a vitamina D na forma de comprimidos ou gotas é uma boa alternativa. E quais são os maiores benefícios dessa vitamina no nosso corpo? Para conversar sobre esse assunto, o Panorama de hoje recebe duas médicas aqui no estúdio. Michele Diniz é dermatologista, professora da Faculdade de Medicina da PUC Minas e integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E Marta Sarkis é endocrinologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG. O Panorama já está no ar. Michele e Marta, muito obrigada pela participação aqui no Panorama. E a gente começa esse programa, então, tentando entender o que é a vitamina D, porque muitos especialistas falam que, na verdade, ela é um hormônio, não é, Marta? É um hormônio. É um hormônio porque ela é secretada, né, e ela, na verdade, a gente produz na pele, depois de uma exposição ao sol, e essa substância que é produzida na pele, ela vai passar por uma metabolização no organismo e vai agir à distância. Então, isso caracteriza um hormônio, tá? A produção e a ação à distância, né? Quando entra na circulação e vai agir em todo o organismo. Então, a vitamina D, ela atua em várias células do organismo, controlando a transcrição gênica, então ela tem um papel tanto de citocina como de hormônio. Agora, você fez até uma pesquisa, Michele, falando da importância da vitamina D para os ossos. Por que é tão importante assim? A vitamina D ela é essencial na formação da óssea e essa deficiência pode estar associada a uma série de doenças, como o raquitismo, por exemplo. E a grande importância, hoje, na verdade, o que a gente tem bem documentado é realmente o papel da vitamina D no metabolismo ósseo e muscular. É o que a gente realmente tem de comprovação hoje, né? Na velhice, isso é muito comprometedor, essa falta de vitamina D, né? Como a Michele acabou de lembrar, né, como ela tem um papel fundamental na força muscular, ela é importante no equilíbrio, diminui quedas, quando você tem um nível de vitamina D normal, então você tem com isso, no idoso, um papel fundamental, tanto na parte óssea, inibindo aí, facilitando a mineralização óssea, inibindo a osteoporose, como também em quedas, que são muito frequentes em idosos, que vão levar as fraturas e as alterações mais graves no idoso, né? Inclusive aumentando a mortalidade nesse grupo, nessa faixa etária. Então a vitamina D nessa faixa etária é muito importante. E ao longo da vida, na infância, né, no desenvolvimento, como é que é a importância desse hormônio? Ela é fundamental, né? A gente adquire massa óssea até mais ou menos 18 até 25 anos no máximo. Depois a gente começa a perder essa massa óssea. Então se você não faz uma poupança nessa faixa, depois você não tem como chegar numa idade adulta com uma qualidade óssea boa. Então, na mineralização, como a Michele bem salientou, essa vitamina, esse hormônio é muito importante. E a falta dela leva ao raquitismo na infância, né? Também, em alguns casos, nos adultos também existem esse mesmo raquitismo, só com outro nome, a gente chama de osteomalácia. Então, ela é importante em todas as faixas etárias. Agora, muitos têm falado sobre os benefícios da vitamina D em relação a várias doenças. Tem muita especulação, não tem nada muito comprovado, né? Até em relação à esclerose múltipla também, alguns tratamentos já estão sendo realizados com doses cavalares aí da vitamina D, mas não tem nada comprovado cientificamente, né, gente? Sim, ainda hoje o que é comprovado cientificamente é o efeito no metabolismo ósseo e muscular, não só na esclerose múltipla, mas em vários tipos de câncer e até em algumas doenças de pele, igual a psoríase, o vitiligo, né? Tem se tentado comprovar o efeito e a importância da vitamina D. Na psoríase, por exemplo, a gente sabe que medicações tópicas, cremes, que a gente usa que são análogos da vitamina D, são importantes para tratar lesões de psoríase. Então, a gente pensa que talvez a vitamina D também no sangue, em altos níveis, seria importante. Mas isso ainda não tem comprovação. Existem estudos que são conflitantes, alguns falam que há associação, outros falam que essa associação realmente não seria diferente na população geral. Então, ainda isso é matéria de estudo na medicina
Então a gente ainda não pode recomendar para várias doenças ainda uma reposição fora do habitual, do normal de vitamina D para as pessoas. É importante a gente saber reconhecer grupos de risco de deficiência de vitamina D. Então, pacientes que não se expõem de forma nenhuma ao sol, porque a gente sabe que a produção principal, 80%, 90%, vem da produção da pele por estímulo da radiação ultravioleta, principalmente ultravioleta B. Então, pacientes também muito idosos, eles já têm um comprometimento não só da função da pele, mas também do fígado, do rim, que é importante nessa produção da vitamina D. Pessoas obesos mórbidos também têm uma diminuição de produção e pessoas de pele mais morena. Quanto mais moreno, menor essa produção. Então, a gente não tem que ficar preocupando na população geral. Não é todo mundo que tem que dosar a vitamina D. A gente tem que ter essa preocupação em grupos de risco, né? Pessoas que realmente estão sob risco de deficiência. Pois é, e se a gente não tem que ter essa preocupação tão grande, por que virou esse boom, essa coisa da vitamina D, que todo mundo é deficiente, parece que a gente vive uma epidemia? Por que isso está acontecendo agora? Eu acho que agora a gente tem dosado mais a vitamina D, né? Tem se reconhecido o papel dela nessas associações, a Michele falou bem, são dos estudos de associação com várias doenças, não de causa e efeito. Então, não necessariamente o tratamento da deficiência de vitamina D vai levar à melhora de uma doença ou de uma comorbidade, né, da qual ela está associada. Então, por exemplo, o câncer, né, ou alguma doença cardiovascular. Às vezes o paciente que não se expõe ao sol, que não faz atividade física, que tem uma vida sedentária ou obeso, tem outros fatores de risco para ter aquela doença. E essa associação com a vitamina D, na verdade, pode ser um marcador de saúde, né? Então, o paciente que tem uma saúde melhor, que se expõe, que faz mais esporte, que está mais ao ar livre, que tem um peso adequado, geralmente essa pessoa tem um nível de vitamina D normal. Mas assim, hoje como é mais fácil dosar a vitamina D, os ensaios são mais baratos, a gente tinha, quando eu fiz a primeira orientação de uma dissertação de vitamina D, a gente tinha um ensaio muito caro, que era pouco acessível. Hoje, os ensaios já são mais acessíveis, a gente tem inclusive no SUS, então acho que isso contribuiu, né, para um conhecimento melhor da epidemiologia de deficiência de vitamina D na nossa população. E uma pessoa que quer saber ali o nível dela de vitamina D, qual que é o especialista que ela deve procurar? Isso é feito a partir de exame de sangue mesmo? Acho que a Michele colocou isso muito bem. Eu acho que tem que primeiro selecionar o grupo, né? Não é qualquer um, eu quero ver meu nível de vitamina D. Isso não tem muita importância clínica, em geral, para uma pessoa jovem, saudável, que tem uma vida normal, que não tem nenhuma doença óssea, que não usa nenhuma medicação que possa levar a deficiência de vitamina D. Mas se for um paciente que entre nesses fatores de risco que ela salientou, e algumas outras doenças a mais que o médico tem que saber identificar, esse paciente tem que ser submetido a dosagem de vitamina D. Então ele pode procurar um clínico geral, pode procurar um endocrinologista, um dermatologista, se for uma pessoa que estiver preocupada com essa baixa exposição solar e essa deficiência. Agora, reumatologista, geriatra. Né? Agora é importante, igual você falou na abertura, pequenas exposições de áreas do corpo, então uma exposição aí, vamos pôr, de 10 a 30 minutos, dependendo da cor da pele da pessoa, do rosto, dos antebraços e mãos, por dia, já seria suficiente para uma produção adequada de vitamina D. Então, e é uma exposição não intencional, a pessoa não precisa ficar tomando sol. Então, às vezes, sai no meio do dia, faz uma caminhada, isso já seria suficiente para produzir uma vitamina D. Exposições nos finais de semana, atividades ao ar livre, isso já seria suficiente. Porque a gente sabe que mesmo em uso de protetor solar, a gente não consegue bloquear toda a radiação. Principalmente porque as pessoas não usam o protetor como da forma que ele deveria. Dificilmente a gente usa a quantidade recomendada. Normalmente se usa menos do que 25% do que é recomendado pelos testes de laboratório de eficácia dos protetores. E a gente também não fica replicando a cada 2 horas, que seria a recomendação daquele protetor que é o teste que é feito no laboratório. Então, na vida prática, na vida real, o uso, por exemplo, de protetor solar, ele realmente não bloqueia a produção de vitamina D. Então, isso não precisa ser normalmente uma grande preocupação das pessoas em relação a isso. Porque, às vezes, você já sai de short, de calça, toma sol numa área um pouco maior no final de semana, já seria suficiente para poder produzir essa vitamina D necessária. Então, você deu esses exemplos. Se a gente está com crianças numa pracinha, passou o protetor solar no rosto das crianças, mas o corpo está sem protetor, ali já é suficiente para ela adquirir essa quantidade necessária? Sim, já seria suficiente. Ainda mais se você considerar que vai ficar 1 hora ali, e aquilo produz uma vitamina D
que suporta toda semana. Então você não precisa todo dia ter essa exposição. Ainda mais em criança, né? Porque a produção é muito maior, né? E mais fácil do que... Em idoso, por exemplo, talvez isso não fosse suficiente, mas para uma criança, sim. Porque o idoso tem menos substrato na pele para fazer a vitamina D, mas a criança, ela realmente... Uma criança branquinha, então, ela faz muita vitamina D, né? Então, a gente nem deve deixá-la exposta, né, tanto tempo sem um protetor por causa disso. Pois é, então você falou que essa questão da cor da pele e do amadurecimento da pele também interfere nessa produção. Pessoas negras, por exemplo, então tem que ser expostas mais tempo. Mais tempo. Quanto tempo que seria isso, por exemplo? Isso varia muito da cor da pele, o que se a gente falaria para um fototipo que a gente fala 2, que são pessoas de pele clara, mas que não tem o olho claro, o cabelo claro, seria em torno de 10 minutos. Seu caso, por exemplo? Em torno de 10 minutos, isso, por dia, do rosto, mão e antebraço. Pessoas negras já chegaria aí próximo de 30 minutos, morenas, em torno de uns 30 minutos por dia. Tá certo, gente. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco com outras curiosidades e dúvidas sobre a vitamina D. A gente volta já.